Gostaria só de contribuir aqui, inclusive para o seu próprio bem, que hoje no direito penal, essa sua atitude omissiva, ela não lhe absolve, muito menos ela faz com que o senhor eventualmente seja condenado por um crime culposo. A sua atitude omissiva, tá? Ela se encaixa perfeitamente na teoria do domínio do fato. O senhor tinha a obrigação de saber as coisas que o senhor está dizendo que não sabe. É da equipe tal, é não sei o quê. Nada o senhor sabe, né? E isso é típico, e vai lhe levar para um caminho muito perigoso. Então, só para contribuir, senhor presidente, pois não, juiz. Tá? Que ele faça suas declarações ciente de que está cavando a própria cova. Que fique claro que a minha intenção, como a dos senhores, é que a gente descubra o que aconteceu e que, se existem responsáveis, se as informações existiram dentro da companhia, se elas não foram levadas a sério, que se descubra exatamente o que aconteceu e que essas pessoas sejam adequadamente punidas, sejam elas quem forem. Esse é o meu objetivo. Eu apenas não tenho, nesse momento, elementos que me permitam dizer quem foi ou se foi. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho a capacidade de saber, de fato, o que aconteceu, mas a boa notícia é que temos uma investigação em curso de grande qualidade, tanto feita pelos órgãos públicos quanto feitos internamente, que vão claramente definir as responsabilidades. Consequentemente, nós logo saberemos quem fez o quê, quais foram as responsabilidades. Porque é impossível, senadora, se um determinado indivíduo, por exemplo, tinha uma informação a respeito de algum problema na barragem e, por qualquer motivo, ele resolveu omitir essa informação, resolveu esconder essa informação, é impossível que se saiba, se não houver nenhuma denúncia anônima. Se houver uma denúncia anônima, como é protegido dentro da companhia, como é incentivado dentro da companhia. O que eu me referi não a fatos isolados, como o senhor está tentando fazer, é ao conjunto probatório. O senhor admite uma pessoa que já estava denunciada por um acidente anterior, o senhor fecha os olhos quando vê um restaurante, um escritório, num local completamente inapropriado, vem aqui nos dizer, mas eu entrei depois que estava assim. E por que manteve? Por que não tomou providência? O senhor não tem conhecimento técnico para isso? A culpa é do técnico? A culpa é de quem ia lá trabalhar? Esse conjunto probatório de suas omissões reiteradas é que eu estou lhe dizendo. Agora, se o técnico, se tinha que ter denúncia anônima, não tinha, não. O senhor tinha obrigação, quando você é um diretor, quando você é a pessoa responsável por aquilo que o senhor está administrando, o senhor tem a obrigação de saber até se o banheiro está funcionando. É sua obrigação. Eu respeito a sua opinião, senador. E me diga, senhor Fábio, o senhor fala em boa notícia. Nós estamos falando aqui de mais de 300 mortos. Não, o senhor tem toda a razão. A palavra foi horrível. O senhor fala em boa notícia, estamos falando de mais de 300 mortos. Famílias foram destruídas. O senhor tem toda a razão, me desculpe. Se me permite... Senhor presidente, se eu tivesse com essa culpa nas costas, eu não estaria aqui. Eu ia estar internada num hospício, no hospital com depressão. Depressão profunda. Esse cinismo desse senhor, essa frieza, é patológica. Senhor Schwartzman, vou fazer uma pergunta. Minha primeira pergunta é para o depoente, pode até ter sido feita por algum colega aqui e por alguns instantes eu posso ter me ocupado de outra coisa e não ouvi. Saber exatamente qual é a formação técnica do depoente. A segunda pergunta: por que em Brumadinho não soou o alarme? Terceira pergunta: por que em Brumadinho as pessoas não foram treinadas, não foram preparadas para desastres dessa natureza com antecedência? A terceira, e acho que pela terceira ou quarta vez essa pergunta é feita: por que, mesmo o senhor tendo ingressado na empresa em 2017, vendo o escritório
naquele local inadequado, ainda assim permitiu que ele se mantivesse nesse local inadequado. Outra pergunta. Qual é o critério que a Vale está usando para calcular essas indenizações que o senhor aí com tanto orgulho propagou na sua fala inicial? 100 mil para cada morto, 50 para cada casa, 50 mil não compra um barraco de lona. Eu quero saber qual é o critério que a Vale está utilizando para esse tipo de indenização. Terceiro, eu quero saber o seguinte, esses 100 mil reais que a Vale está pagando, é só para os mortos ou também para os desaparecidos? Por último, qual é a diferença na postura da empresa em relação a Mariana e Brumadinho e agora? Nós vimos hoje de manhã, não sei se os demais senadores assistiram, falar em tortura, senador Cajuru. Tortura é você estar de madrugada na sua casa, né, e tocar uma sirene por engano. Olha a cretinice, a que ponto chega a falta de respeito com o ser humano. Essas pessoas não devem estar dormindo direito. Essas pessoas, além de ter que amargar o luto pelos colegas de outro local que morreram, elas têm que amargar a possibilidade concreta, digamos, a possibilidade concreta de serem os próximos. É como se alguém colocasse uma arma na sua cabeça e você não soubesse a que hora ela vai disparar. É isso que as pessoas estão vivendo. Mas, ainda assim, eu quero que o senhor me diga qual é a diferença, quem fez essa diferença, porque depois de Mariana não teve nenhum treinamento, não teve nenhuma sirene tocando, não teve nada, né? Brumadinho aconteceu. Agora resolveram ir em todas os locais onde tem barragem, fazer treinamento de noite, de dia, pegar o pessoal. Quem que tomou essa atitude de agora resolver tomar essas ações preventivas? Tá? São essas as minhas perguntas, senhora presidente. Obrigada. Senhora presidente, senador, eu procurei tomar nota. Se eu perdi alguma, senhora, por favor, me fale. Com relação à minha formação técnica, minha formação original, eu sou engenheiro de produção e eu tenho especialização em administração de empresas. Com relação a se soou o alarme ou por que não soou o alarme lá em Brumadinho, a informação que me foi dada é que o sistema, o PABM, funciona da seguinte forma: existe uma pessoa que manualmente ele procura pelo coordenador do PABM e instaura o procedimento. Esta pessoa, ela estava no refeitório. Consequentemente, ele não faleceu. Ele foi uma das pessoas que conseguiu sair em tempo de lá. Mas ele esteve impossibilitado naquele momento de fazer qualquer ato, o que impediu que o processo se estabelecesse e houvesse o comunicado. Eu posso fazer uma... para que consiga nos esclarecer melhor essa questão? Por favor. O alarme, por natureza, é preventivo. O alarme deve soar antes, né? Então, aqui não vamos subestimar a nossa inteligência. Não, perfeito. A senhora tem toda a razão. O alarme ele é para ser acionado quando existem sinais antecedentes. A questão é que não houve nenhum sinal antecedente, pelo menos percebido pelas pessoas que estavam envolvidas. E daí eles não terem antecipadamente iniciado o processo. E depois que o processo se iniciou, ele aconteceu com muita rapidez, impedindo que qualquer coisa fosse feita. Com relação ao treinamento para desastres, eu queria mencionar que existiam, trabalhando naquele local, aproximadamente 600 pessoas, a maioria no escritório administrativo ou no restaurante. Vieram a óbito, como os senhores estão mencionando, ou estão desaparecidos, aproximadamente 300.
significa que 300 pessoas seguiram os procedimentos que haviam sido treinadas para tal, e mesmo com a enorme rapidez com que aconteceu o desastre, eles conseguiram escapar com vida por conta do treinamento que haviam recebido. Do restaurante, especificamente, escaparam 200 pessoas. Por que o escritório estava naquele local? Por 2 motivos. O primeiro motivo, porque existia um laudo de estabilidade que garantia que não havia risco para a estrutura. Segundo motivo, porque a área técnica não tomou qualquer atitude de mudança desse escritório. Eu quero chamar a sua atenção que, no que dependesse de mim, se eu tivesse qualquer informação, inclusive de problemas com essa barragem, eu teria corrido para tirar as pessoas do escritório, enfim, tirar tudo de lá, se eu pudesse ter tido essa notícia com antecedência. Eu não tive, eu sequer sabia da existência desse escritório. O senhor tinha Mariana. Na verdade, não, senhora, eu não tinha Mariana, porque eu entrei... A Vale tinha Mariana e o senhor era um preposto da Vale. A Vale tinha Mariana, Esse negócio de entrar em 2017, eu já entendi. A senhora pergunta também quais são os critérios para indenizações. Eu entendi que, em primeiro lugar, não são indenizações, são doações. A companhia resolveu, independentemente de o que quer que seja pago por indenização, antecipar de imediato valores significativos para as pessoas, especialmente para aquelas que perderam entes queridos esses que provavelmente eram o esteio da família e que, portanto, sustentavam a família, e daí a ideia de dar R$100 mil para cada família de vítimas, como forma de dar a eles uma forma de sobreviver até que se chegasse ao ponto de poder haver o pagamento de uma indenização, que é um processo que, em qualquer caso, leva algum tempo. E nós não havia da parte da companhia outra maneira que não fosse uma doação, e doação significa o seguinte, sem nenhuma obrigação da parte deles. O dinheiro foi doado, é deles, e isso não implicou eles abrirem mão de coisíssima nenhuma, o que na prática significa que eles manterão integralmente as suas indenizações quando elas forem recebidas. Qual foi o critério? A pergunta é essa. R$100 mil pareceu ser um valor significativo, tendo em vista a renda média das pessoas que foram atingidas. Qual era essa renda média? Eu não sei. Isso é algo que eu posso verificar e informar depois a senhora. 50 mil para cada residência também pareceu ser... Os 50 mil residências, o que eu fui informado, que isso era o valor médio das residências em Brumadinho. Daí a ideia de R$50 mil como indenização. Essa eu sei o critério de maneira objetiva. Eram mendigos os funcionários lá? É uma região rural onde eu acho que as residências não são residências de alto padrão. Ah, sim. O senhor disse que mais de 50 é alto padrão. Não, eu não disse nada. Estou dizendo que eles não eram de alto padrão. Impressionante. Vamos lá. E a última? Só me permita, doutora, só me permita, senadora. Sim, senhor. Quanto o senhor recebia como CEO da Vale? Como presidente da Vale, eu recebia uma remuneração de acordo com as responsabilidades do meu cargo e obviamente, essa informação está à disposição dos senhores. E o senhor não pode declinar aqui para a CPI? Em público, eu prefiro não tratar desse assunto. Bom, mas as informações que temos é que o senhor chegou a ganhar 58 milhões por ano. O suficiente, neste cálculo, para pagar pela vida inteira do dobro dos trabalhadores da indenização de 100 mil que o senhor aqui propõe. É só para ilustrar. E que ilustração. O senhor não respondeu a minha pergunta, porque, desculpe, a senadora permitiu que eu acrescentasse. Eu não terminei ainda. É que tem mais uma minha. Não, desculpa. Estou seguindo a sequência. A senadora pergunta também qual é a diferença entre Mariana e Brumadinho. Não, senhor. Não, desculpe, não entendi errado. Eu perguntei qual é a diferença da postura da empresa em relação a Mariana, não se fez nada, tanto que aconteceu o Brumadinho. E agora, em que todo dia se vê, está tendo treinamento aqui, treinamento lá, sirene está tocando até por engano. Bom, em primeiro lugar, na época de Mariana, que eu me recorde, não existiam sirenes.
não havia sequer esse sistema de proteção, não existia, não era legal, não existia e não era demandado. Todo ele foi estabelecido após Mariana. Daí o fato de agora existirem sirenes e na época de Mariana... O senhor, como CEO da Vale, deve conhecer as mineradoras que tem no restante do mundo. No restante do mundo, era o mesmo padrão? Não existia sirenes? Para Mariana não existir? Nós não estamos falando de algo ocorrido no começo do século XX, não estamos falando de algo do século XIX, estamos falando de uma tragédia, um assassinato, um crime, o maior desastre ambiental do país, que aconteceu em 2016. E 3 anos depois, acontece para o Brumadinho. Presidente, me permita aqui complementar a colocação da pergunta, que mesmo em Brumadinho, quando foram, juiz Anselmo, colocadas as sirenes, senhores senadores, o centro de monitoramento para o disparo do alarme estava em Itabira, uns 100 e poucos quilômetros de distância de Brumadinho. E que, segundo a ação do Ministério Público, isso é uma pergunta que nós já vamos trazer posteriormente para os responsáveis diretos, no momento em que a barragem rompeu, não havia ninguém no centro de monitoramento. O centro de monitoramento estava vazio, as pessoas estavam no horário de almoço, as sirenes não foram disparadas porque não tinha ninguém acompanhando as imagens das barragens. O senhor sabia disso, senhor Fábio? Não sabia. Então, e assim, E é nesse sentido mesmo que eu argumento. Desculpa, presidente. pois não. Mas a sirene deveria ter disparado antes. Não, e o absurdo aqui, senhor Fábio, é o senhor relatar que em Mariana, como se fosse normal, em Mariana não tinha sirene, só passou a ter depois. Exatamente. Como assim? Então, aí a Vale tinha empreendimentos, tinha atividade de mineração, com risco iminente para as pessoas, em que não tinha sistema de monitoramento. Não tinha sistema para as tragédias, não tinha previsão para as tragédias que ocorriam. Nós estamos falando de 2015, 2016, da tragédia de Mariana. Nós estamos falando de algo ocorrido no século XIX, de algo ocorrido no começo do século XX. Senador, só para ilustrar, tá? A lei das barragens é de 2010 e ela obriga a ter plano de ação de emergência. Então, já faço mais uma pergunta para saber qual era o plano de ação, se nem sirene tinha. Porque o senhor acabou de dizer isso, que não tinha sirene Mariana. É possível que essa informação que eu dei esteja errada. Não, me permita, mas senador, o senhor não vai brincar com essa CPI. Aí não. O senhor não vai brincar com essa comissão parlamentar de inquérito. O senhor acabou de fazer uma declaração dizendo aqui nessa CPI, tomando o seu depoimento, que não tinha sirene e sistema de monitoramento em Mariana. O senhor vai desdizer o que acabou de dizer? Senador Radolfo, se o senhor me permite, na realidade eu entrei na Vale em maio de 2017. O que aconteceu em Mariana é algo que eu ouvi dizer. O senhor quer que eu determine que volte a sua declaração de ainda há pouco? Sua declaração. Então, o senhor está me dizendo que ouviu dizer de Mariana. Não é de enorme responsabilidade, esse ouviu dizer. O senhor declara aqui que a sua empresa, a empresa que o senhor foi CEO durante 3 anos, não tinha um sistema de monitoramento em Mariana. O senhor declara, o senhor faz essa afirmação aqui. Em seguida, o senhor diz aos membros dessa comissão parlamentar de inquérito que pode ter se enganado no que disse. O senhor não acha que tem, assim, não está aprofundando o grau de desrespeito? O senhor me desculpe se o senhor entendeu dessa maneira, não foi essa a minha intenção. Não fui eu que entendi dessa maneira, são os membros da CPI que estão entendendo. Na realidade, todos que estão nos assistindo estão entendendo isso. Eu estava há 1 ano e meio na companhia, não há 3 anos, e a informação sobre o passado, qualquer uma que eu dê, ela tem um grau de precisão muito menor do que depois do período. Pois é, então nós queremos essa informação. O senhor acabou de prestar uma informação dizendo que em Mariana não tinha sistema de monitoramento. Não tinha sirene, Mariana. Queremos saber disso. Como é que o senhor assumiu depois, mesmo tendo assumido depois, o senhor não sabia como era o sistema de monitoramento Mariana? Queremos claro aqui, queremos ouvir isso sem tergiversar. Queremos esta informação. Essa informação é necessária para essa comissão parlamentar de inquérito. Eu não tenho certeza se existia ou não um sistema de monitoramento em Mariana. O que nós devemos considerar como verdade? O senhor ter dito ainda há pouco que não tinha sistema ou não tenho certeza de agora? Eu estou lhe dando a melhor explicação que eu posso. Senhor presidente, pois não. Resta bastante claro que a falta de informação dele sobre Mariana, embora
tenha entrado na empresa em 2017, demonstra o descaso absoluto com o que aconteceu em Mariana e muito mais descaso absoluto com o que poderia vir a acontecer em qualquer uma das outras dos outros pontos ali vulneráveis, né? Descaso absoluto. É bom que ele se cientifique disso, porque ele está novamente produzindo prova contra si mesmo. E aqui, juiz, me permita, senhor presidente, Pois não, senhor relator. há também, senhor Fábio, uma outra consideração de que está ficando claro que a avaliação sobre danos que a Vale aplica, ela não diferencia vidas humanas de danos materiais de qualquer outro tipo. A empresa tratava do assunto da mesma maneira em relação à possibilidade de um desastre, de um crime como o que aconteceu. O lucro colocado como resultado final, independentemente se, diante disso, 300 pessoas estavam em risco ou não estavam, que já era um conhecimento prévio, fora a questão ambiental que nós hoje amargamos no país, no meu estado. Quem era o CEO da Vale na ocasião do acidente de Mariana? Era o senhor Murilo Ferreira. Senhor relator, senhores membros do CPI, eu irei propor a CPI a cariação entre o senhor Claro. Fábio e o CEO da Vale na época do ocorrido em Mariana. Concordamos. Concordamos plenamente. Mas, de qualquer forma, ele tem que acabar de responder as Não, perguntas. por favor. A razão pela qual, nos últimos dias, tem ocorrido uma série de sirenes tocando. O senhor não terminou de me responder a diferença entre a atitude da empresa em relação a Mariana e Brumadinho e agora. Quem que fez essa diferença? Quem que adotou a postura agora de fazer o que devia ter sido feito desde antes de 2015? Qual postura? A que a senhora se refere, senador? Não, eu de fato não entendi qual é a sua pergunta, por isso que eu estou perguntando. Eu fui muito clara na minha pergunta. Mariana, nem sirene tinha, segundo o senhor. Brumadinho, o povo estava almoçando, pode morrer que está almoçando, não tem ninguém para ficar cuidando desse trem, não. Né? Agora, todo dia tem um treinamento, todo dia toca sirene, agora as pessoas estão sendo, aparentemente, tratadas com um pouquinho mais de respeito. Eu quero saber quem que adotou essa postura de agora dar este pouco mais de respeito às pessoas. Quem na empresa? Senadora, enquanto eu estava na empresa, lembrando que há 30 dias eu não mais lá estou, eu havia tomado a decisão, logo que a Agência Nacional de Mineração mudou o fator de avaliação de barragens não drenadas, criando um fator de 1,3, de verificar se existia alguma estrutura da Vale que, numa subsequente auditoria, iria passar por alguma dificuldade de obter laudo de estabilidade. Naquele momento, foram identificadas um conjunto, que, se não me falha a memória, era de 7 estruturas, que provavelmente, na simulação que a Vale fez, não atingiria o fator de 1,3 definido pela Agência Nacional de Mineração. Naquele mesmo instante, quando essa informação me chegou, eu determinei que se procedesse ao aumento do nível de segurança dessas barragens, independentemente do fato de nós ainda continuarmos com laudo de estabilidade de todas elas. Então, foi naquele momento que soaram-se as sirenes e que houve a desocupação de diversas estruturas com dezenas de pessoas que acabaram sendo tiradas da potencial zona de risco. Então, foi essa a mudança ocorrida. Esses índices 2, 3 que estão sendo noticiados aqui, não havia antes. Antes era 1 e pouco, Anteriormente, o critério era definido por cada auditoria. Não existia uma legislação que dizia para um tipo de barragem tal, o índice é tal. Não havia tal coisa. Consequentemente, cabia ao auditor definir para cada estrutura qual era o nível necessário de segurança. E consequentemente, era feito assim por cada auditor. Quando foi criado um fator de referência de 1,3, era diferente do que existia antes, o que fez com que algumas estruturas não passassem potencialmente não passariam nesse exame.
Senhor presidente, apenas para reiterar uma última pergunta que eu fiz aqui durante as respostas desse senhor, eu gostaria de perguntar qual era o plano de ação de emergência exigido pela lei desde 2010. Qual era o plano de ação de emergência da empresa para Mariana, o senhor já vai dizer que não sabe, e para Brumadinho? Como eu disse, senhora, eu entrei na companhia em 2017. Os planos de ação, todos já existiam, estavam feitos quando eu entrei na companhia. Consequentemente, os planos lá estavam e os planos continuaram sendo os mesmos. Senhor presidente. Eu não tenho nenhuma ideia. Qual é? Eu sei que havia uma exigência para estruturas de alto potencial de dano, que houvesse um PABM, um plano de emergência construído. E todas as que tinham alto potencial tinham esse plano. Presidente, me perdoe, me ocorreu a última. Por favor. Fica à vontade. O senhor já teve os seus bens bloqueados, sequestrados ou arrestados? Não, senhora. Agora, em razão disso? Não, senhora. Eu pergunto, senhor presidente. Relator, desculpe. Pois não? Querido Carlos Viana, ele não respondeu só a minha última pergunta. Pois não. Porque não há dúvida, a meu ver, que uma das duas o senhor foi, ou o senhor é. Eu perguntei, o senhor foi sabotado ou conivente nesse crime? Senhor senador, eu com certeza conivente não fui com coisa nenhuma. Foi sabotado? O senhor está dizendo que só existem essas duas Só opções. tem essas duas, evidente. Existe mais algum? Existe mais uma? Tem a terceira? Ou sabotado ou conivente. O que eu posso lhe afirmar com certeza é que eu não fui conivente com coisa nenhuma. Então, eu vou só terminar, porque, desculpe, presidente, eu que estou com hipoglicemia, o senador Carlos Viana sabe, eu tenho que me alimentar a cada 3 horas. Até ofereci aqui um chocolate para a senadora juíza aqui, porque é difícil, né? Então, eu vou me ausentar, mas vou ficar acompanhando do meu gabinete 16 a íntegra dessa importantíssima sessão. Desculpe a sinceridade minha, eu sou assim. Aliás, o meu apelido, dado pelo Datena, é super sincero. Eu acho que, se eu fosse parente seu, eu lhe aconselharia, já que o senhor falou que está sem palavras, está passando mal, não está bem, e eu acredito nisso, evidente, vejo o seu lado de ser humano, mas se eu fosse parente do senhor, eu daria um conselho para o senhor. Van Gogh não cortou a orelha antes de morrer? Corte a sua língua, porque quanto mais o senhor fala, mais o senhor incrimina. Desculpe. International. Bom, na sequência, senador Wellington. É o próximo a perguntar. Mining and Metals. Bom, senhor presidente, aqui Deixa eu declinar tinha algumas nomes, perguntas. né? Essa fidelidade, ela tem um custo, provavelmente. Esse custo está sendo bancado a peso de ouro pela própria Vale. Mas, senadora, essa investigação, assim como tantas outras, ela se assemelha a um quebra-cabeças. Nós vamos juntando as pecinhas e vamos chegar lá, pode ter certeza. Vamos trabalhar muito duro para isso. Muito duro. Eu gostaria de conceder a palavra